Fala, líder, tudo bem contigo? Aqui é o João Possebon. Eu sou empresário na área de coaching, de treinamento de equipes comerciais e liderança. E hoje eu quero trazer para você, aqui no nosso canal, uma ferramenta para te facilitar e te ajudar no teu recrutamento e seleção. Seja recrutamento externo ou recrutamento interno, tá? Durante 20 anos eu trabalhei nas áreas comerciais de grandes companhias por esse país e eu sempre precisava fazer um recrutamento e seleção para recompor o meu time, ou para promover pessoas, ou para trazer do mercado externo. Bem, o que acontece? Eu sempre fiz questão de fazer as entrevistas, ser o primeiro filtro do RH, porque tem muito do feeling do gestor, da pessoa que ele está trazendo, né? Muitas companhias têm uma pressa muito grande de preencher o nome que está vazio e completar com alguém que está lá. O problema é que acontecem prejuízos com tudo isso. Alguns são bem mensuráveis e outros nem tanto. O mensurável, por exemplo, é quando o candidato é um excelente, um ator de entrevistas, né? Ele dá show e durante o período de experiência o cara é fantástico, entrega todas as metas e assim que passa o período de experiência ele realmente mostra quem ele é. E aí vem a necessidade de demissão. Bem, você já tem um prejuízo gigantesco só com o processo de demissão hoje. Por mais que a lei tenha mudado, ainda é um custo altíssimo para todo empresário brasileiro. Esse é um custo mensurável, calculável. Existe um outro custo que é o dano moral que a empresa tem. E esse dano moral, às vezes, está muito atrelado a uma frase que alguns comerciantes dizem que fala, poxa, trocou de novo o vendedor, não para ninguém nessa empresa, o que está acontecendo lá? Esse é um dano moral. Você acaba perdendo bastante respeito, bastante oportunidade de negociação. Não se consegue montar um fluxo de conversas que seja construtiva, que tenha esses negócios sendo construídos. Né? Sempre tem uma interrupção por troca de profissionais. Esse é um dano que não se consegue medir, mas que ele é sentido. O outro dano que acontece muito é um que o empresário fica louco, que ele não consegue mensurar e muitas vezes ele não percebe, tá? Ele está tão ligado na máquina de moer carne que ele não percebe que esse dano está acontecendo. E qual é esse dano? Ele não sabe o quanto ele deixou de vender. Não sabe quanto dinheiro ficou na mesa parado. Entre o recrutamento, contratação, treinamento e demissão, e aí para contratar outro vendedor ou outro gerente, supervisor, não importa o cargo, ficou um hiato de tempo aí sem que fosse feita a execução do padrão que tem que ser feito. Você perde, quando a gente vai para a área comercial, você perde share de participação, você perde posicionamento dos seus produtos, você perde fluxo de negociações, você perde venda, porque o teu produto não está abastecido, deu ruptura. E o que acontece é que esse é um valor que você não vai conseguir medir. Você sabe que você vai ter que investir mais naquele setor, naquela região, naquela gerência, na supervisão, porque em algum momento ficou desabastecido de profissional. Então, o fluxo de construção de negócios ele é interrompido. E isso é um grande problema. Mas esse é uma conta que ninguém mede. Por isso que eu sempre fiz questão de fazer as minhas pré-seleções. E, atuando com o feeling e também com ferramentas, eu trabalhei sempre uma construção de ferramenta que me permitisse ser mais assertivo. Eu vou compartilhar ela contigo hoje aqui. Eu estou gravando esse vídeo através de uma plataforma digital, que chama Zoom.us, que eu atendo meus clientes digital. Esse ambiente, tudo que você está vendo, é o meu escritório particular, onde eu atendo online. E por que eu vou gravar aqui? Porque aqui eu posso compartilhar a tela, eu posso mostrar para você como é que funciona a ferramenta, como é que eu aplicava e como é que eu ensino, tá bom? É uma ferramenta simples, ela tem um grau de acuracidade alto, de assertividade, e você pode usá-la, no primeiro momento, para recrutamento externo ou recrutamento interno, né? E você também pode aplicar para entender como é que está o clima hoje, como é que está o nível da tua equipe hoje, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para poder explicar melhor para você. Bora lá, deixa eu abrir. Pronto. Deixa eu me colocar aqui no cantinho para não atrapalhar nada. Pronto, estou aqui. Bem, esse é o modelo de contratação que eu desenvolvi. Vamos imaginar que eu vou contratar uma pessoa para a área para vendedor, tá? Ou para supervisor. Vamos pegar para supervisor nesse caso. Eu sempre deixei alinhado com o meu gestor imediato e com os demais gestores qual era o nível de profissional que nós queríamos trazer para dentro do time
e elevar, e gerar uma competição saudável de qualificação de profissionais, né? Então, nós definíamos entre 20 habilidades que eram extremamente importantes no nosso quadro, aquelas que eram essenciais para um cargo. Então, eu começava sempre listando 5 habilidades que são extremamente importantes para aquela função que eu vou contratar. Né? Claro que isso tem a ver com a cultura da empresa, com o ramo de atividade, com o ritmo que as coisas acontecem, com o nível de exigência, se é mais técnico, com o perfil comportamental de quem eu quero trazer para o meu time. Né? Por exemplo, a área comercial, normalmente você traz pessoas que são mais dominantes e extrovertidos, poucos analíticos e poucos pacientes, porque o ambiente é mais propício para esses dois perfis. Então, são N variáveis e você precisa concentrar isso tudo no lugar. Eu elegia 5 habilidades que eu queria promover, achar nesse candidato, que eu encontrasse dentro do processo de recrutamento e seleção, candidatos que tivessem exatamente essas habilidades. Tá? Eu também procurava duas experiências. E aí, quando eu falo em experiência, nós temos que ficar muito atento ao seguinte. Eu posso estar procurando, quando eu estou no mercado externo, procurando no mercado externo, recrutamento externo, eu posso, através de experiência, dizer quais eu quero e quais eu não quero. Porque existem profissionais que você vai procurar que são do mesmo ramo, mas que têm experiências ou têm um comportamento, tem vícios de negociação que você não quer se adequar. E você conhecendo a cultura da sua empresa, você também entende que vai ser para ele muito dificultoso ele se aculturar. Então, eu procurava, tanto no mercado externo, no recrutamento externo, quanto no recrutamento interno, experiências que fossem compatíveis. E você pode falar assim, João, mas se você está recrutando internamente, você está trazendo da tua base, por exemplo, você vai promover um vendedor para supervisor, qual é a experiência que ele tem como supervisor? Como supervisor, ele não tem nenhuma, mas ele tem, ele desenvolveu através da experiência dele habilidades que eu procuro. Por exemplo, pode ser um vendedor que tenha que lidar com promotores de venda e ele precisa coordenar essa equipe, ele precisa delegar funções, delegar atividades, né? Melhor dizendo, e lá nas minhas habilidades está que delegação de tarefas é uma habilidade que eu procuro. Então, opa, esse cara mesmo sendo vendedor, ele já tem alguma experiência nessa habilidade que eu procuro. Entendeu? Esse feeling que você tem que procurar. E o último que eu procurava é a questão de caráter. E aqui um cuidado muito grande que nós gestores temos que ter, né? Pré-requisito é uma coisa e habilidade é outra. Então, caráter, para mim, é pré-requisito. Né? E habilidade é uma outra coisa, é técnica. João, como é que você procura caráter numa pessoa? Depende muito da função, depende muito da área que ele vai atuar e depende do nível de complexidade que tudo funciona. Mas eu sempre procuro buscar elementos que sejam pilares na condução da carreira dele, da vida pessoal, vida familiar, de como ele administra as coisas, qual é a visão dele de mundo, de justiça, de lealdade. Elementos que me tragam ou que possam me trazer a noção de como funciona essa pessoa. E aí eu trago situações em que eu quero entender como é que ele se comportaria diante daquilo, que não exige experiência, não exige habilidade, mas exige uma postura dele, uma postura de caráter. De repente, eu estou procurando pessoas e vou testá-las quanto à insubordinação, né? Lealdade ao que tem que ser feito e como é que ele funciona quanto à insubordinação. É uma questão de você validar tudo isso para a função que você está trazendo, tá bom? Tudo isso reunido me gera uma roda de competências. Você pode falar assim, João, pô, mas isso é simples. Foi o que eu falei, é uma ferramenta extremamente simples, mas que traz um nível de assertividade muito grande. Quando eu gero uma roda de competências, cai naquilo que eu elegi como habilidade, experiência e caráter. Eu deixei um modelo pré-pronto aqui para nós ganharmos tempo e para ficar mais fácil a didática para você. A única diferença que eu sempre fiz, e aí isso fica como uma dica para você, se fizer sentido para você, é que você sempre faça essa avaliação do candidato com mais uma pessoa, em dupla. E legal que seja uma pessoa, um par teu, né, que quando a gente chama de par é que está no mesmo nível hierárquico, ou um nível acima, para que sejam percepções diferentes, que sejam que ela consiga perceber coisas que você não está percebendo.
Eu sempre disse uma frase para os meus liderados que era o seguinte: cuidado para a sua visão não estar contaminada com a sua paixão. Às vezes você se encanta por um candidato porque o cara é um ator de entrevista, a gente sabe que existe muito desses, e você se encanta por aquilo e acaba não percebendo outras coisas. Por isso que é importante sempre fazer em dupla, ou se possível até em trio, para que cada um tenha uma visão bem diferente, tá? Como é que você vai fazer? Você vai pegar essa roda de competências que você montou com os pré-requisitos que você quer, né? Com as pré-competências, vai ficar uma com cada avaliador e você vai começar a fazer a entrevista entendendo dele esses aspectos. Então, traga situações como o que é para ele, por exemplo, feedback, né? Ele vai te dar o exemplo e você fala assim, como é que você fez isso? Como é que você recebeu? Vai entendendo essa dinâmica dele. Você está contratando uma pessoa da área de liderança, uma pessoa que vai comandar pessoas, que vai exponenciar os teus resultados. Então, você tem que entender como é que é a comunicação dele. Para cada um desses, dar feedback, delegação de tarefa, gerenciamento de tempo, administração de estresse, você vai dando uma nota e os teus pares ou as pessoas que estão contigo, os outros avaliadores, vão dando outras notas. Resumindo aqui, encerrou a entrevista, né? Vai entrar em contato pelo sim ou pelo não, vai entender como é que tudo funcionou. Uma dica que eu aprendi é que os avaliadores do passado, os líderes do passado, eles eram treinados para trabalhar as nossas deficiências, né? Eu tenho um perfil extrovertido, então questões analíticas e pacientes para mim são um pouco mais complicadas, não é muito do meu métier fazer tudo isso. E aí alguns avaliadores falam, não, nós precisamos trabalhar esse aspecto teu. O que acontecia é que muitas vezes naquilo que eu era bom eu ficava mediano e naquilo que eu era ruim eu também ficava mediano. Então, de vez eu potencializar as minhas competências, as minhas habilidades, eu acabava ficando mediano. Quando eu percebi isso que estava acontecendo comigo, eu mudei o meu jeito de avaliar e também não me permitia mais ser assim. Você sabe que você tem que ter uma evolução pessoal permanente o tempo todo, isso tem que estar ligado. Então, assim, o que é que eu preciso evoluir agora e o que é que eu vou colocar mais energia de ativação para acontecer, né? Nesse caso aqui, ele tem uma nota 3 ali em administração do estresse, as notas vão de 1 a 10, né? Eu não falei antes, mas estou falando agora. 1 tem baixíssima aderência e 10 tem altíssima aderência para aquele quesito. Então aqui ele tem a administração do estresse 3, que foi a menor nota dele, e eu poderia, no modelo antigo, e essa é a minha visão, tá? É o meu mundo, o meu jeito de fazer, você tem que adaptar para o teu e para o jeito que faz sentido para você. Normalmente seria assim, vamos trabalhar então a administração do estresse. O candidato passou na entrevista, foi contratado, e durante todo o processo teu de liderança, de desenvolvimento das competências dele, você vai trabalhar a administração do estresse dele. O que pode acontecer? Você pode se dedicar tanto à administração do estresse, que naquilo que ele é muito bom, ele pode perder um pouco a mão do negócio e cair na qualidade. O que eu faço? Eu tento ligar o que é que pode gerar a administração do estresse dele que o deixa tão irritado assim. De repente, e aí é uma alucinação aqui, eu estou trazendo um caso fictício, pode ser que na delegação de tarefas ele seja muito centralizador. E isso o sobrecarrega, então ele acaba ficando muito irritado, ele tem baixa tolerância ao nível de estresse. Então, de repente, eu preciso trabalhar com ele a delegação de tarefas, fazê-lo entender que quando ele divide as tarefas, o resultado é exponencial, todos crescem juntos. Entende esse feeling que você tem que ter, essa sacada? E daí, a partir daqui, ele foi contratado, está trabalhando, eu vou sentar de novo com ele e trazer. Essa foi a avaliação que nós fizemos, nós chegamos nessas notas, e a partir daqui nós vamos trabalhar um plano de ação, uma meta SMART, para desenvolver delegação de tarefas contigo. Ponto. E a partir daí você começa a desenvolver o candidato e agora o teu colaborador para que seja um líder realmente que inspire e que traga resultados. Tá bom? Fez sentido isso para você? É bem simples isso aqui. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, vai ter um e-mail que você pode me mandar e eu vou te disponibilizar todo esse material para você aplicar. E se você tiver dúvida, me chama no particular que nós vamos conversar. Eu estou aqui para te entregar, eu estou aqui para te ajudar. Eu tenho uma missão muito clara que eu quero empobrecer os cemitérios, né? E as pessoas falam, mas João, o que é isso? Eu vou lutar com todas as minhas forças para que o cemitério não receba mais pessoas que têm dons, talentos, capacidades, sonhos e que sejam enterrados com ele. Eu quero que as pessoas se desenvolvam. Então, se você é líder, está desenvolvendo uma equipe e quer evolucionar, se você quer evoluir,
essa é uma grande oportunidade. Só um detalhe, tá bom? Quando você for fazer isso, e aí se você for fazer isso com a tua equipe interna, com a tua equipe que já existe hoje, e seria interessantíssimo você fazer isso, até para você colocar todos na mesma página, equalizar o que está acontecendo ali e elevar o potencial deles, faça primeiro em você. Porque como diz lá nas orientações quando nós vamos decolar, que se houver uma despressurização de cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente, você deve puxar para liberar o fluxo de ar e usar primeiro em você e depois no outro. Então, primeiro tem que fazer sentido para você. Primeiro você tem que se avaliar como líder. Como é que eu estou me avaliando? Para que depois eu possa traçar um olhar para o outro. Tá bom? Eu vou encerrar esse compartilhamento só para a nossa tela voltar ao normal. Pronto. Eu espero que você tenha gostado. Né? Esse é o vídeo dessa semana. Que ele faça muito sentido para você e que a cada vídeo você possa ir crescendo, tá bom? Compartilha com aquelas pessoas que você quer, ajuda a divulgar o bem. Isso aqui não é nada, é totalmente altruísta, é para te entregar o melhor, porque eu entendo que se eu tivesse tido isso na minha carreira também, eu teria evoluído muito mais, teria crescido muito mais. E essa é a minha missão, te ajudar a desenvolver. Eu te espero no próximo vídeo, põe nos seus comentários o que você achou, fala comigo, deixa eu te ajudar também. Um forte abraço, te cuida, muito sucesso, boa liderança. Valeu, abraço!